Eu sou Joana, eu sou professora universitária, sou doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas sou militante do movimento negro e no fórum então represento o segmento do movimento social. Pesquiso, portanto, relações raciais e educação de jovens e adultos. Qual é a pauta do movimento social, em especial sobre a questão de raça e etnia para a educação de jovens e adultos? A pauta é grande, a começar pela demanda, que é uma pauta única, né, que a gente tem já de acesso à escolarização. Então, essa pauta da oferta, de ofertar para os jovens e adultos negros que têm histórias de desigualdades na escolarização e assegurar a permanência destes no espaço escolar é fundamental, não é? E aí outras questões que são agregadas a isso. Por exemplo, a implementação da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares, não é? Na EJA, a gente percebe ainda a pouca formação ou a quase inexistência de formação para abordar essas questões. E se o educador não é formado para trabalhar com essas dimensões aí da identidade étnico-racial, vai ter mais dificuldades de implementar aquilo que hoje é parte da LDB. Né? Outra pauta importante é pensar onde estão sendo ofertados os cursos de EJA, que tempos são esses. Me parece que a gente pensa em EJA noturna, mas nós temos vários adolescentes que hoje estão meio que sem lugar também na EJA. Inclusive, na maioria, estudantes negros, porque ao ser noturna, a incompatibilidade para chegar, as dificuldades no transporte, o se manter em estar na EJA, então eles poderiam estar acessando em outros tempos, nos períodos diurno, não é? Outra questão que precisa estar em pauta é que cursos estão sendo ofertados, não é? Quando se pensa principalmente a educação profissional. Que cursos são esses ofertados? Qual é o critério? Esses cursos dialogam com as necessidades destes jovens de hoje, com as discussões que estão hoje pautando a juventude ou não? Nós temos alguns números importantes em relação à presença negra na EJA. A presença negra na EJA é forte e é preciso levar em conta isso. Não é? Nós temos em âmbito nacional quase 60% dos estudantes de EJA que são negros. Não é? Então é preciso olhar para isso. Eu digo que a questão racial, ou o racismo, o sexismo, a homofobia é uma pauta permanente da EJA, da educação. E um desafio grande é a gente poder assegurar nas emendas do Plano Nacional de Educação aquilo que diz respeito a esses pertencimentos, a essas identidades, não é? No plano municipal, nos planos estaduais, como é que nós como setores, representando o movimento social, nos articulamos de modo a intervir e assegurar que propostas, que as metas, estratégias sejam asseguradas nesse processo aí de votação do plano e de disputa de projetos, não é? Porque ainda convivemos com uma gama de educadores que ignora a existência do racismo, que nega a existência dele, né? Ou então que acredita que todas as desigualdades se justificam pelo aspecto da luta de classe, né? No entanto, para nós que compreendemos que luta de classe e movimentos sociais por identidade não são seccionadas, elas se articulam e elas se complementam, não é? Nós entendemos que gênero, raça e classe são três categorias fundantes das desigualdades na sociedade brasileira. É por isso que nós precisamos estar pautando cada vez mais na EJA essas dimensões. E na sua
avaliação, como que é a participação do segmento do movimento social no Fórum de Educação de Jovens Adultos de Santa Catarina? Nós somos poucos movimentos a participarmos do fórum, né? Um desafio, inclusive, que saiu do grupo aqui é de ampliar. Como é que a gente vai ampliar? Vamos buscar organizações, buscar os movimentos para estarem mais presentes, contribuindo com a construção coletiva, né, da educação de jovens e adultos no Brasil e em Santa Catarina. No primeiro, assim, as discussões ontem, os dois painéis que aconteceram, extremamente importantes, não é? Nos levam a refletir de fato sobre qual é o papel do fórum. Penso que a identidade do fórum, a natureza dele, ainda merece ser mais discutida por nós, né? Até onde, como é que é a nossa relação com o poder público, até onde nós formulamos a política, contribuímos na implementação e fazemos o controle social. Quer dizer, precisamos ter isso ainda muito mais delineado entre nós, para que a gente possa caminhar. Como é que a gente tensiona o poder público? Não é? Penso que a participação nos fóruns dos diferentes segmentos, poder público, portanto o Estado precisa estar presente, porque afinal de contas ele é responsável também, e talvez o principal, por assegurar, né, a educação de jovens e adultos. Como é que a gente constrói um diálogo que possa ir da proposição do tensionamento à proposição e ao controle social daquilo que os nossos estados têm feito, dos nossos governos estaduais, por exemplo. Não é? Como é que a gente faz isso? E eu penso que um outro desafio que o Hereja se coloca e nos mostra é o quanto nós precisamos, como participantes dos fóruns, nos qualificarmos para questões muito importantes para a EJA. Por exemplo, o financiamento da educação de jovens e adultos, ou o financiamento da educação para poder ser mais abrangente, não é? Para podermos intervir, para podermos contribuir de uma forma mais qualificada mesmo. Eu acho que a consideração que eu teria a fazer é que a gente olhe para a história dos fóruns como algo que vem se construindo, e construção não está dado o momento em que vai ficar pronto e acabado. Esse momento talvez não exista, que a gente vai caminhando e que a gente avança, para um pouquinho, analisa, muda a estratégia, busca novos parceiros para poder avançar, e que as questões das identidades, dos pertencimentos, quer seja pela identidade étnico-racial, sexual ou de gênero, precisam fazer parte, precisam ser princípios para pensar a EJA a partir dos sujeitos.